Olá pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Antes de mais nada, peço aí para quem não é inscrito se inscrever no canal e se gostar do vídeo, dá um like e compartilha. Eu acho que faz uns 15 dias nós postamos um vídeo falando a respeito da Suzano e da Fibre, né, que são ações interessantes nesse momento aí um pouco mais turbulento, com o dólar para cima. Na verdade, eram duas empresas que já vinham se beneficiando com a alta do dólar, com a alta da celulose, e acabaram me perguntando se tinha outras empresas também poderiam se beneficiar desse cenário. A gente tem algumas empresas como a Ferbasa, por exemplo, que é uma empresa que tem receita dolarizada, a WEG, que tem boa parte do faturamento dela lá fora, assim como a gente tem a Gerdau, né? E tem uma empresa, às vezes, a gente acaba esquecendo de falar dela, que é uma das mais conhecidas, uma das mais representativas da nossa bolsa, que é a Vale, né? A Vale é uma empresa, como a gente vai ver agora, ela tem uma participação importante, principalmente no mercado asiático. O preço do minério vem subindo também. E a Vale é uma empresa que, de certa forma, está mudando um pouquinho o enfoque dela aí de médio prazo, tem dado uma atenção melhor para a governança, uma atenção melhor para o investidor. E eu pedi para o Daniel e para o Danilo, né, que são dois dos nossos analistas, tanto para me enviar algumas questões que seriam interessantes pontuar da parte técnica, da parte fundamentalista, e eu queria dividir hoje com vocês, tá? Só, primeiramente aqui, compartilhar como sempre o nosso site, né? Para quem não conhece, na parte de bolsa nós temos dois produtos, o Invista em Ações, que é com foco mais no longo prazo, né? São recomendações para médio e longo prazo, e o Full Trader, né? Que é o nosso produto de bolsa, mais voltado aí para curto prazo, com as operações de day trade, swing trade, position trade, long short e assim por diante, né? E vou deixar aqui também, como sempre, a nossa parte de relatórios grátis, né? Esse mês aí, no mês passado, os relatórios que nós estamos trabalhando é um relatório falando sobre o mercado imobiliário e uma recomendação de fundo imobiliário, um relatório falando a respeito do Sparta Debêntures Incentivadas, né? Que o pessoal tem perguntado bastante. Diariamente eu tenho recebido 1, 2, 3 e-mails e contatos pelo WhatsApp também, ligações, o pessoal perguntando a respeito do fundo, né? Ele é um fundo que não é tão conhecido assim no mercado, apesar da Sparta ser conhecido, o pessoal, e tem chamado bastante atenção. E também aqui o relatório da Magazine Luiza, né, que traz uma análise um pouco mais fundamentalista, né, pessoal? Lembrando que para quem quer entender um pouco mais de análise técnica, o nosso site está cheio de opções, tem a parte do Trader Capitalismo, e todos os dias às 18 horas o Danilo, que é o analista técnico da empresa, ele mostra as operações que foram encerradas no dia e faz algumas análises do mercado, e o pessoal pode ter um pouco mais ideia de como funciona o nosso trabalho. E aqui em relação à questão do relatório grátis, tá? Como sempre, pessoal, para baixar é só colocar o nome e o e-mail, já vai ter acesso ao relatório grátis, já vai fazer parte do nosso mailing. Se quiser fazer parte da nossa lista de transmissão do WhatsApp, ou que a gente entre em contato, pode colocar o telefone também, tá? Se colocou, não precisa mais colocar, e marcar aqui se tem alguma área de interesse, tá? E como sempre, eu vou deixar aqui na descrição os meus contatos, caso alguém queira conhecer mais a respeito da empresa, conversar sobre seus investimentos, nós estamos sempre à disposição. Então, só fiz uma pequena apresentação aqui falando a respeito da Vale, né? Como eu falei, trazer alguns pontos positivos, alguns pontos negativos, algumas curiosidades, vantagens da empresa, né? Primeiro, é a questão da liderança da empresa em minério de ferro com uma qualidade elevada e níquel, né? A empresa é a maior do mundo nesses segmentos, né? Incluindo pelotas de minério de ferro, a Vale é a maior produtora do mundo, né? Minério de ferro aí que é material básico para a fabricação de aço, né? Segundo, ponto positivo, a continuidade do crescimento na China, nos Estados Unidos e recuperação na zona do euro, né? Isso é um aspecto positivo para a Vale. Depois a gente vai ver onde são os principais mercados da empresa, a gente vai entender um pouquinho mais a respeito disso. Terceiro ponto, elevada geração de caixa e desinvestimentos, né? A empresa ela sempre foi conhecida como uma disciplina financeira importante, né? E ela vem fazendo algumas vendas, principalmente de ativos não estratégicos, como a parte de fertilizantes, e isso acaba dando um valor maior para o acionista. Então a gente fala que a Vale está com um foco mais voltado para o acionista atualmente, tá? Em gerar valor para o acionista. Projeção na elevação do pagamento de dividendos, né? A empresa deve pagar recorde de dividendo
esse ano e no ano que vem. Quem sabe chegar no ano que vem a 12%, 11% de yield, o que seria bastante elevado. E também a melhoria da governança, né? A empresa já entrou no novo mercado, já tirou as ações PN, vem fazendo uma série de melhorias nesse sentido. Isso é importante também. Pontos negativos, por outro lado, é a forte dependência da China, ou uma queda na economia pode puxar o preço do minério para baixo, especialmente da economia chinesa, né? Depois a gente vai ver alguns aspectos, alguns contrapontos em relação a isso também. Também aqui no Brasil, maior possibilidade de taxação e royalties, né? Até porque as maiores operações da Vale de minério elas estão aqui no Brasil, incluindo o Carajás, né? Que é a maior operação da Vale, que é localizada na Amazônia, e sempre se ventila, né, mudanças de pagamento de taxas maiores e royalties, e acaba isso também podendo ter uma interferência maior do governo aqui no Brasil na empresa. Então, mesmo ela basicamente trabalhando com o mercado externo, ela pode sofrer aqui com o mercado interno, principalmente por ingerência ou por influência do Estado na empresa. Tá? Então, eu trouxe aqui primeiro falando em relação à questão da onde a Vale tem ações negociadas, né? Então ela tem aqui no Brasil Vale 3, tem em Nova York, tem em Paris e também tem na Bolsa de Madrid. Esse aqui é um gráfico falando quem são os acionistas da Vale. É uma coisa curiosa, né? Se a gente for olhar, os investidores brasileiros, pessoa física, são 12,6% do total e os estrangeiros 46,5%, né? Tem mais estrangeiro do que brasileiro. E aqui tem BNDES, Mitsui, Bradespar, que é a holding que tem ações que é uma das que tem ações da Vale, né? Litel, e ainda tem as Golden Share do governo aqui, tá? Em relação a vantagens competitivas da empresa, né? Uma vantagem essa parte de logística muita gente não sabe, né? Mas a Vale tem uma rede de logística integrada, né, desde minas, ferrovias, navios, portos, né? É gigante essa estrutura da empresa, tá? Só botar aqui. Aqui já um dado falando de como a empresa pode continuar como o preço do minério de ferro pode continuar subindo nos próximos anos, tá? Essa aqui é a utilização da capacidade instalada da indústria de aço lá na China, né? Então a gente percebe que para 2019, 2020, 2021 vai chegar perto de 90%, tá? E a partir do momento que a Vale é a principal produtora e os chineses continuarem produzindo aço, eles vão continuar comprando minério de ferro da Vale, né? Sendo que o minério de ferro da Vale é o que tem melhor qualidade, tá? Aqui é um gráfico mostrando como a Vale está se beneficiando, já vem se beneficiando nos últimos anos por ter um minério de ferro maior qualidade, né, que a gente chama Flight to Quality, né? Esse aqui é o minério da Vale, então ela tem um prêmio, né, em relação ao minério de ferro com menor qualidade, aqui cerca de $28 por tonelada, tá? Então essa é uma vantagem competitiva enorme da Vale, que tem o minério de ferro com maior qualidade do mercado. Aqui já entrando na parte de quem são os principais clientes da Vale, isso aqui é a receita operacional no segundo trimestre desse ano. Daqui a pouco a gente vai falar a respeito dos números do segundo trimestre desse ano. Então a gente pode ver que 38% é para a China, né? O Brasil aqui representa 9%, outros países da Ásia 12%, Europa 18%, Estados Unidos, Canadá e México, América do Norte 7%, resto do mundo 5% e para o Japão 9%. Então, apesar de ter uma boa diversificação, quase 40% hoje da receita da Vale vem do mercado chinês. Por isso que uma desaceleração do mercado chinês pode impactar ou deve impactar no preço do minério e também no balanço da Vale. Por outro lado, né, à medida que a Vale continuar, que a China continuar crescendo, isso pode trazer mais benefícios, mais números positivos para a Vale. Então aqui também falando a respeito dos desinvestimentos, né? Para quem nos acompanha, a gente fala a respeito aí de várias empresas que estão fazendo desinvestimentos, né? Principalmente o mercado siderúrgico,
vendendo ativos que não são estratégicos, né? O foco está mais voltado em gerar resultado para o acionista. Em janeiro desse ano, a Vale fez a venda da Vale Fertilizantes. O ano passado, empresas de logística, né? Velox, Equidade do Carvão com a Mitsui. Então, ela já vem nos últimos anos fazendo uma série de desinvestimentos, e se ela tiver mais oportunidades vai fazer mais desinvestimentos, o que é positivo para o acionista, já que a empresa tem que focar no negócio dela, né? O que a gente observa às vezes no período de bonança é que a empresa começa a desfocar do negócio, começa a investir dinheiro em outras coisas, né? E depois ela tem que acabar resguardando o acionista, e a melhor forma de resguardar o acionista é deixar o dinheiro onde ele vai ter um retorno bom para o acionista. Se for um ativo onde ele não vai ter o melhor retorno, não faz sentido, né? Isso muita gente questiona em relação a Itaúsa, por exemplo, por que a Itaúsa não aumenta o portfólio, porque dificilmente hoje a Itaúsa conseguiria comprar outros ativos talvez tão rentáveis quanto o Itaú. Então, daqui a um pouco, para eles é mais interessante distribuir um dividendo para o acionista do que comprar um ativo simplesmente por comprar. Aqui a gente tem um histórico aí dos últimos anos do balanço da Vale, né? Isso aqui desde 2009, receita que era de 48 bi, chegou até 108 bi no ano passado, praticamente mais do que dobrou, né? Nesse meio tempo. A gente percebe aqui que as margens se mantiveram estáveis, mas se a gente pegar de 2009, que era 28%, agora está em 32%, a margem EBITDA, a geração de caixa vem aumentando também. O lucro, né, da Vale também, de 10 bi em 2009, chegou a 17. Obviamente, a empresa tinha mais investimentos para fazer. Hoje, como ela tem menos investimentos, a tendência é que o lucro da Vale aumente. Aqui o ROI da Vale, né, variou bastante. Hoje fechou 2017 na casa dos 12%. Tá? Então a gente percebe um crescimento substancial aí na Vale nos últimos anos, né? Principalmente em termos aqui de receita, como eu falei, mais do que dobrou. Tá? Entrando já na parte do balanço do segundo trimestre, que veio operacionalmente muito forte, a Vale teve alguns não recorrentes, que são aqueles itens que não aparecem sempre no balanço, né? Como perda, efeito negativo em função de variação cambial, atualização de contingência em função do acidente lá em Mariana, por causa da Samarco, mais de 1,5 bi, né, alguma coisa de variação de valor mercado de debêntures, que não necessariamente tem um efeito de caixa na empresa, né, mas acabam impactando o lucro da empresa. Tá? Aí aqui eu pedi para o Daniel colocar aqui sem esses não recorrentes, tá? Para a gente ver mais essa questão do lado operacional da Vale. Então a receita líquida da Vale chegou a 31,2 bi no segundo trimestre desse ano, sempre comparando com o mesmo período do ano passado, né, com o segundo trimestre de 2017, com uma alta aí de 33%, o EBITDA chegando a 14,2 bi. O lucro líquido, então, excluindo esses não recorrentes, aumentou de 2,69 bi para 7,57. Redução da dívida em mais de 3,38 bi. Né? A Vale é uma empresa relativamente alavancada, né? E a alavancagem financeira hoje é a mais baixa desde 2012. Então, para quem se lembra aí que a gente falou do exemplo da Gerdau, a Vale, obviamente, não tinha uma situação tão ruim como a gente viu da Gerdau, mas ela também vem baixando o endividamento, né, nos últimos anos. Tá? E os investimentos no nível mais baixo dos últimos 13 anos. Então, aquela coisa, ela estava plantando, e quem sabe agora é o momento do acionista da Vale colher. Tá? E proventos aí de 2,05 bilhões de dólares, que é o maior desde 2014. Como a gente falou, projeção para o ano que vem, quem sabe pagar 10%, 11% de dividend yield, né? E a Vale não é um ativo assim tão conhecido pelo pagamento de dividendos, tá? Então, já vindo para aspectos mais operacionais da Vale, né? Para quem gosta de análise técnica, é um ativo indicado tanto para operações de day trade em função da alta liquidez, operações de swing trade, position trade também, né? Ela também tem a volatilidade. Quando a gente falou no último vídeo da Gerdau, né, é um mercado que é cíclico, não é tão cíclico como o aço também, mas é um mercado cíclico de minério, né? Até porque são basicamente aí a Rio Tinto, a BHP e a Vale que mandam no mercado, né? Então é um mercado um pouco mais fechado.
E análise fundamentalista, hoje para longo prazo não temos indicação de Vale, mas para médio prazo sim, ela pode aparecer nas nossas recomendações de médio prazo, inclusive em recomendação de médio prazo, misturando análise fundamentalista com análise grafista, nós temos uma recomendação em aberto na Vale já faz alguns dias. Eu acho que está dando uns 9% de ganho por enquanto. E a Vale, pessoal, até mostrando no gráfico aqui, pedi pro Danilo me passar, ó. A Vale, ela tá numa tendência boa de alta e desde julho do ano passado tá num canal de alta, né? Então ela tá meio que na contramão do mercado, né? Assim como estava a Suzano, a Fibra, a Magazine Luiza, a Vale também foi um ativo que não teve baixa esse ano. Obviamente, se a gente pegar em relação à máxima aqui de junho, ela está com uma baixa aí de 2%, mas comparando com outros ativos é pouca coisa. Esse ano com uma alta acumulada aí de 36,99%. Tá certo, pessoal? Isso que eu queria compartilhar com vocês em relação à Vale, né? Como eu falei, baixem o relatório. Qualquer dúvida podem me chamar no WhatsApp. Eu, como falo, prefiro, né? Pode deixar uma mensagem, um áudio. Até o outro dia de tarde eu consigo responder a todos, né? E pode deixar aqui nos comentários também que a gente vai respondendo, tá certo? Um abraço a todos e até mais.